A internet como um todo sempre foi um lugar fascinante, e apesar de estarmos acostumados com essa ferramenta incrível em nossas vidas, ela nunca falha em nos surpreender cada vez mais. É bizarro pensar que com alguns cliques de distância você pode sair de uma simples tela de derrota de uma ranqueada para algum gore ou vídeo absurdamente pesado. É bem louco pensar nessa variedade de conteúdo, por assim dizer. Mas não se resume a isso. Boa parte dessa variedade que é apresentada nesse meio de internet só é possível porque também existe uma variedade de público. E é nessa onda que lá para o começo da internet surgiram os chamados fóruns, que para você que não sabe são comunidades que reúnem pessoas para discutirem sobre um tópico em comum ou apenas conversar sobre assuntos aleatórios. E um dos principais mais antigos fóruns que você tem na internet é o site conhecido como 4chan, que ainda que você não conheça, provavelmente você já ouviu um pouco da importância desse fórum para a internet como um todo. O negócio consegue ser mais antigo do que YouTube, Facebook e até Orkut. E pensando nessa ideia e nas histórias que esses sites têm por aí, a gente vai ver um pequeno compilado desses casos e explorar um pouco das estranhezas que rondam esse dinossauro da internet. Enfim, bora lá. Fazemos cristais. Eles ficam bem fixos e publicamos os resultados. Simples ingredientes: moeda de cobre, sal, bicarbonato de sódio, amoníaco e outros materiais. O cor-de-rosa e o roxo são resultados da produção de califato de cobre utilizando o CO2 do teu próprio hálito. Soprar até ficar tonto aumenta o CO2 na sua respiração, dando melhores cores. Boa sorte! O incidente dos cristais foi quando um usuário do 4chan postou essa foto, seguido de uma legenda que eu acabei de ler para vocês. A legenda nada mais era do que um tutorial ensinando como cultivar cristais em casa. No caso, como você pode fazer os seus próprios cristais. E pelo que eu pesquisei, dá sim para fazer uma espécie de cristal em casa. Porém, o problema aqui decorre do fato de que o tutorial era falso. Pois enquanto o cristal normal usa ingredientes mais específicos, nesse aqui a pessoa usa materiais que todo mundo tem em casa. O problema é que se você for seguir o tutorial proposto nessa imagem, o resultado que vai encontrar é a fabricação de gases tóxicos. Gases como gás cloro e cloramina, que caso você respire pode acabar tendo sérias complicações no pulmão, podendo levar até a morte. Ou seja, o negócio era realmente sério. Você que curte cristais vai lá todo felizão querendo fazer química e no fim acaba fazendo uma arma da Primeira Guerra. Mas a dúvida que ficava era, se o tutorial era falso, por que alguém faria isso para começo de conversa? O que se teoriza é que tudo surgiu como uma espécie de trollagem, que focava em enganar as pessoas e mostrar que você não deve acreditar em qualquer louco na internet. Porém, não se sabe se o post tinha a intenção de conscientizar, e nem mesmo se alguém realmente tentou fazer a receita. Até porque, caso tenham tentado, pode ser que não tenha sobrevivido para contar. Mas sendo sincero, eu duvido muito que quem quer que tenha feito o post tenha uma boa intenção por trás. E considerando a galera da internet, e aquele sentimento de causar o caos, fica óbvio que era só um doente que entendia um pouco de química e que queria fazer alguém se churrascar. Era mais um dia normal no 4chan quando um usuário posta a foto de uma mulher sem roupas e desacordada, com várias marcas pelo corpo e principalmente no pescoço. E na legenda ele escreveu: acontece que é muito mais difícil estrangular alguém até a morte do que se parece nos filmes. Mas obviamente, como nem tudo que se vê na internet é real, vários usuários do fórum duvidaram da veracidade daquilo. Pois poderia ser uma foto pega na internet e com Photoshop por cima, ou simplesmente um troll querendo chamar a atenção. E diante dos vários comentários duvidando daquilo, o homem respondeu: verifique as notícias de Port Orchard, Washington, em algumas horas. O filho dela chegará em casa em breve. Ele a encontrará e chamará a polícia. Eu só queria compartilhar as fotos antes que me encontrem. E dito e feito, não se sabe ao certo a data, se foi numa segunda ou terça-feira. Mas um homem chamado David Kalak havia matado sua namorada com as próprias mãos. E mais tarde, o filho dela havia chegado em casa e encontrado o corpo. O que choca nesses casos é o desejo por atenção dessas pessoas. O motivo do crime não foi dito. A única coisa que se nota são as mensagens que ele escreveu nas paredes da casa. Mensagens que diziam coisas como: ela me matou primeiro. E mais notícias. E mesmo assim a motivação do crime ainda não foi descoberta. A parte bizarra é pensar como podem haver degenerados tanto no mundo real quanto na internet. A ideia de você estar em um fórum com um possível assassino de verdade que tem o desejo de expor as suas vítimas é de fato um tanto quanto bizarra.
Esse caso é um pouco semelhante ao anterior, porém com umas gotas de bizarrice. Imagine que você conhece uma pessoa incrível através do Instagram e marca de se encontrar, ao ponto de viajar até 650 quilômetros até o local só para assistir um show com essa pessoa. O caso ocorreu no show de rock Hollywood Undead, e o casal aparentemente brigou por conta de ciúmes, já que, supostamente, ela teria beijado outro cara durante o evento, e no fim acabou levando um carimbo de faca do maluco que saía com ela. E eu sei que é meio chato ter que ficar me esquivando e falando coisas como supostamente e tals, mas vocês sabem como é o YouTube. O canal não é monetizado, mas eu não quero ter meu alcance cortado. Enfim, depois de ter postado as fotos para o círculo de amigos dele, elas teriam também vazado para o Instagram, onde ele também postou as fotos e rapidamente chegou no 4chan. E por mais que a origem desse conteúdo não seja necessariamente o 4chan, por conta da fama desse meio, tanto o 4chan quanto o 8chan, que é uma versão ainda mais pesada desse fórum, vários usuários comemoraram ao descobrir que o maníaco frequentou de maneira bem incisiva o site no passado, ao ponto da frase "outro assassino do 4chan" acabar se espalhando nesse dia. E visto que a menina tinha Instagram e havia várias fotos dela na internet, incluindo ela sem vida, esses mesmos usuários começaram a exaltar o maníaco que fez isso, enquanto depreciavam a imagem da garota com memes e todo tipo de frase que você possa imaginar. O que ainda serviu de base para levantar questões sobre regulação das redes sociais e sobre o poder do anonimato que muitas pessoas têm ao usar as redes sociais. O que é até uma discussão importante, mas não acho que seja o caminho. Num belo dia normal pela internet, um usuário do 4chan fazia mais uma de suas postagens, mas dessa vez era um pouco perturbador. A foto em questão era uma brincadeira que sugeria uma espécie de jogo de adivinhação. "O que tem no freezer?" ele perguntou. Então. Outros usuários seguiram tentando adivinhar, e sugerindo que poderia ser um bolo, um gato, urina e outras coisas. A parte bizarra de se pensar sobre isso é justamente o fator de suspense, pois você nunca sabe se eventos como esse se tratam de algo real ou apenas um cara tentando pregar uma peça. E foi aí que um usuário sugeriu: "É um corpo?" E para o usuário que perguntou se era uma pessoa morta, o autor do post deu a resposta: "Muito bem", seguido de uma foto mais detalhada do que havia no freezer. E lá pode-se ver uma perna que já estava dando sinais de apodrecimento, deixando obviamente todos ali em choque, enquanto outros faziam piadas e memes sobre. Até que alguns, ainda duvidando, pediram por mais fotos, e o autor do post, não satisfeito, fez questão de enviar mais imagens, e dessa vez mostrando o que parece ser 2 pés e um braço. Não se sabe ao certo quem teria feito isso, se é apenas um boneco de algum trabalho artístico muito bem feito, ou se era de fato o caso de um assassinato. Mas enquanto os outros usuários debatiam no post acerca de tudo aquilo, o autor respondeu com uma última mensagem, exibindo os mesmos pedaços de antes ao fundo, com a sua mão na frente fazendo um joinha, e com a seguinte mensagem: "Última foto antes de eu descabelar o palhaço." E por fim, o último comentário que temos nessa thread é de um usuário que aparentemente fez uma pesquisa por imagem e disse: "Eu não consigo encontrar essas imagens no Google." Isso seria um conteúdo original? Mas no fim ficamos sem respostas, se aquilo se trata mesmo de um conteúdo original ou não. Nem mesmo se sabe se houve alguma investigação por trás. Então, o desfecho dessa história é bem conclusivo. Daí, como eu sou desempregado e não tenho nada melhor pra fazer, eu fui jogar cada uma dessas imagens naqueles recursos de buscar por imagens. E aí, eu até encontrei as mesmas imagens com muito mais detalhamento, e com uma descrição que dizia: "Eu vi muitos, e quero dizer muitos, membros falsos na minha época." Eu costumava ser fanaticamente interessado em efeitos práticos em filmes, e Rick Baker me ensinou tudo o que eu sei. Eu também vi muitos efeitos de maquiagem fantasticamente feitos de todos os tipos: queimaduras com ácido, cicatrizes, facadas, ferimentos de bala, hematomas, empalamentos, etc. E assim por diante. Eu vi tantas coisas e realmente não tenho certeza se o que eu estou vendo aqui é real. Após o intervalo, você encontrará uma série de 4 fotos que foram postadas no 4chan em um tópico que morreu relativamente rápido. Tirem suas próprias conclusões. De todas eu diria que essa é a menos bizarra, e é uma das poucas que possivelmente teve um desfecho. Um desfecho um tanto quanto triste, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que, de certa forma, quem procura uma hora acaba encontrando. Um usuário do 4chan havia feito um post, com um desenho da data ao lado. Normalmente se faz isso para mostrar que não se trata de uma imagem falsa da internet, e sim algo original.
A foto em questão continha uma granada enferrujada e velha que acompanhava a seguinte mensagem: "Olhem o que eu encontrei na floresta hoje." Isso é perigoso? Não, imagina. No pior dos casos, isso pode simplesmente explodir e te deixar só o caco no chão. Mas tirando isso, tá tranquilo. Um usuário que parecia entender do assunto pediu para ver o fundo da granada, e o autor do post perguntava o motivo, se havia algo importante. Mas no fim, o autor mostrou o fundo da granada, e o cara que parecia entender do assunto respondeu: "Eu acho que o fusível ainda está dentro. Apenas a tampa está desligada. Isso pode ser super perigoso agora. Veja se consegue ver algum pó." E aqui fica óbvio que uma pessoa sensata simplesmente não mexeria com isso, e deixaria tudo isso pra lá. Talvez até levar num lugar que cuida de explosivos que pode estar funcionando ou algo do tipo. Eu não sei. Daí o que o gênio do autor fez? Ele fez isso. Tentou tirar o pino e percebeu que a tampa inteira do negócio acabou soltando junto. E pra você ver como a internet é um lugar maravilhoso onde só tem gente boa, a primeira resposta dos usuários diante disso foi: "Acerta isso com uma marreta." O pessoal realmente queria a desgraça do moleque. E então você que tá assistindo deve estar pensando: beleza, a maior merda que ele poderia fazer já fez, e não deu nada. Tanto que ele tirou a foto. Agora está tudo tranquilo. Agora está tudo em paz. Então acontece isso. O autor foi lá, tacou o negócio no micro-ondas e ligou, com o pessoal respondendo: "Eu acho que ele pode estar morto agora, pessoal." E como uma forma de afronta, ele tacou fogo na granada e nada aconteceu. Tentou passar com um carro por cima e também nada aconteceu. Até que o garoto simplesmente sumiu. E na mesma época que tudo ocorreu, começou a circular na Guatemala e nas redes sociais essa imagem de um suposto caso de bomba que matou um garoto de 17 anos. O que tecnicamente, segundo alguns usuários, as datas batem. O que, convenhamos, faz total sentido esse fim para uma pessoa que basicamente buscou o seu próprio mal em casa. E também bate com a idade do garoto, já que é normal o adolescente buscar sarna para se coçar. Porém, eu acho que toda essa história é simplesmente falsa. Primeiro porque tem outra imagem que é associada à reportagem do jornal, que seria essa aqui, com uma história relativamente parecida, onde dessa vez o pai de um garoto teria morrido e ele encontrou essa granada nas coisas dele. E ele pergunta aos usuários o que ele deveria fazer com isso, com vários dizendo para ele detonar ou fazer macacadas semelhantes ao que o post anterior fazia, mas sem o mencionar diretamente. Até porque essa história aí foi em 2009, e o primeiro post que eu mostrei foi em 2012. E assim como o anterior, ele também fez uma série de imprudências, querendo arrumar problema para ele. No fim, não tem como saber se os dois autores ainda estão vivos, e nem se a reportagem da Guatemala é sobre algum deles. Na real, eu até tentei achar o jornal e a matéria original, mas nem ela e nem o jornal parecem ter existido. Este é disparado o incidente mais bizarro dessa lista, e baseado em tudo que eu já falei por aqui, é de se imaginar que esse seria o caso mais pesado e com violência mais extrema. Talvez um atentado ou algo do tipo, mas incrivelmente não. De todos os que eu citei, esse é o único que representa uma coisa boa feita pela comunidade do 4chan, mostrando muito bem que a internet possui um potencial absurdo tanto para o bem quanto para o mal. O incidente Airstrike ocorreu em meio a uma alta de popularidade de grupos terroristas, na época em que muitos desses grupos postaram em redes sociais os seus atos com o intuito de chocar e chamar a atenção. E foi graças a esses vídeos que usuários do 4chan começaram a discutir a possível localização desses terroristas, buscando alguma pista que indicasse onde fica a base deles. A comunidade então se juntou e se utilizou tanto do Google Maps quanto de outros sites e recursos abertos que eles tinham acesso. A ideia por trás era triangular a posição exata da base rebelde, e uma vez em mãos, eles divulgaram todo o material que possuíam para as autoridades russas, no intuito de alertar sobre o caso. E por incrível que pareça, pouco tempo depois, relatos indicam que tanto a base, como boa parte da área em volta foi completamente destruída pelas autoridades russas. Eu sei que falando assim parece bem tranquilo e rápido de se resolver, mas na verdade eu estou resumindo bastante o que ocorreu, pois esse caso em si é bem complexo e envolve um passo a passo colossal que facilmente daria um vídeo inteiro sobre. É bem bizarro pensar sobre o poder que informações públicas possuem, além da força que uma comunidade unida tem. E também eu trouxe esse caso para vocês não acharem que o 4chan só tem coisa ruim e doente da cabeça. No fim, o 4chan é só uma comunidade como qualquer outra. Tem seus doentes mentais e seus heróis, por assim dizer. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu havia sumido por conta de questões pessoais mesmo. Porém, não vou simplesmente abandonar o canal. E agora que eu consegui a chave de um editor de vídeo, eu não vou mais ter que ficar mendigando pro CapCut me dar alguns efeitos que antes eram pagos. E por fim, se você quiser me ajudar a continuar isso aqui, ou me ajudar a não morrer de fome, por assim dizer,
O link do LivePix vai ficar aí embaixo. Sou muito grato a todos vocês que chegaram até esse ponto do vídeo. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.